Mas vamos seguir aqui, ó, pessoal. Vamos passar para a próxima grande notícia da semana, que está interligada, né? Está interligada, que é a Folha aí e o bolsonarismo atacando o STF, né? E aí o STF dá razão, né, pro ataque deles. Vocês vejam como a coisa combina, né? E nós da esquerda ficamos numa defesa do Estado Democrático de Direito, não, né? Aqui na Voz Trabalhadora não tem defesa do Estado Democrático de Direito e nem das instituições, pessoal. Porque as instituições são isso aí, é reuniãozinha, porta fechada, para que as coisas continuem do mesmo jeito. Isso são as instituições. Então, aqui nós não vamos defender instituições, STF. Ah, Xandão herói. Aqui o Xandão não é herói, gente. O Xandão fez um bom trabalho nas eleições, fez, mas era o trabalho dele como ministro. Ele podia ter ido até mais fundo. Podia ter ido mais fundo, inclusive. Sabe? O Bolsonaro já era para estar na cadeia. Esses deputados bolsonaristas que estão aí, que estavam lá na Praça dos Três Poderes, já não eram mais para ser deputados. Se as instituições realmente funcionassem, obviamente que não funcionam. Porque as instituições servem exatamente para isso, para manter a democracia burguesa como ela é, oprimindo o povo trabalhador. É para isso que servem as instituições. Mas é claro, o bolsonarismo, né, aproveita esse vácuo a esquerda feroza, tá? Acha que o Xandão é herói, né? Aí o bolsonarismo vem aqui, ó, se alia a Folha e pimba. Dizer que nesse xadrez que o Nassif colocou nessa disputa, ele falou do papel dos jornais, da imprensa, também aliada com, né, a Faria Lima, principalmente, e ao Arthur Lira. Ô Nassif, vamos voltar a falar do jornalismo, por assim dizer, da Folha de São Paulo e dos ataques ao Alexandre de Moraes. Você escreveu um artigo sobre isso, né? Está no GGN. Galera, assim, ó, deixa eu pedir para vocês chegarem deixando a curtida e comentar no chat, tá? Importante aqui para nós isso aqui, ó. Curte, comenta no chat, tá, galera? E se não sabe o que vai comentar, diz a cidade que está assistindo, ó. Isso aqui é importantíssimo para nós, para a gente conhecer vocês, para trocar uma ideia e para golear o algoritmo, né, pessoal? O comentário de vocês é importantíssimo para o algoritmo entender que o vídeo está sendo bem avaliado e para soltar, para recomendar bastante o nosso vídeo. E também aqui, ó, quem não sabe ainda, nós temos o clube de membros aqui, ó, a partir de R$ 1,99, galera. R$ 1,99 por mês, tu não compra nem uma bala, nem um bombom daqueles na saída do supermercado. O bombom tá 5 pila, 10 pila. R$ 1,99 por mês, galera. Tá? Clica aqui, ó, seja membro e conhece ali as opções, vê o que tu ganha de vantagens ali, vale muito a pena. A gente quer saber o que você acha que está por trás dessa investida, a sua análise. Conta para a gente, fica o convite para as pessoas lerem o artigo também lá no GGN. Mas resume para a gente aqui a sua análise sobre o papel da Folha nesse episódio, que é de emparedar o Alexandre de Moraes, mas sim, com muita fragilidade jornalística. Mas eu queria te ouvir. Sim, sim. Essa matéria eu analiso esse último ataque aí, o papel deplorável do Glenn Greenwald. Agora, no dia anterior, eu fiz um xadrez aí tentando juntar todas as peças. Quais são as peças aí? A gente tem uma técnica de investigação chamada teoria do fato. Não confundir com o domínio do fato. O que é a teoria do fato? É você pegar um conjunto de fatos que estão interligados, montar uma hipótese de investigação e depois ir checando isso. O que está em jogo? O Tarcísio de Freitas ele mostra uma desenvoltura fantástica para promover a privatização mais escandalosa aí dos últimos 50 anos, que foi essa da Sabesp. Ele teve a coragem de ir lá. Algo que poderia, num país normal, aí, dar um inquérito, dar impeachment e dar cana. E foi aplaudido pela imprensa, saudado como grande vitorioso e tudo. A partir desse jogo, e a imprensa por quê? Porque a imprensa hoje, o grande parceiro dela são os bancos de investimento. Eu diria que... A Nassif é dos poucos que está batendo firme nessa questão da privatização da Sabesp, né? A grande imprensa já nem bateu e já esqueceu, né? A própria imprensa progressista não tem falado muito nessa questão. Figura central dessa história é o André Esteves, do BTG. Opa! Daí, o que acontece? Importante nome.
Esse é o ponto. Quando vem o Nelson Jobim, que está no conselho do BTG, critica o Alexandre Moraes e diz que 8 de janeiro não foi conspiração, não foi nada. Nelson Jobim no conselho do BTG, gente. É só ligar os pontinhos. Quem é que está sempre fazendo palestra no BTG? Campos Neto. Quem é que apoiou a privatização da Sabesp? Que administrou a privatização da Sabesp? BTG, Tarcísio Freitas. Quem é que tem anúncio no programa do Hulk, no Domingão do Hulk lá? BTG. Precisa muita coisa, pessoal, para ligar os pontinhos. É evidente que isso é um jogo político. Nelson Jobim não é primário a ponto... Isso aí está tudo calculado. Então, quando o Tarcísio faz essa privatização da Sabesp, ele abre um horizonte para os grupos financeiros aqui jamais imaginado. Esse sujeito na presidência vai privatizar Petrobras, vai privatizar Banco do Brasil, vai privatizar Caixa Econômica, vai privatizar BNDES, e daí eles jogam tudo. Vai fazer tudo que o Bolsonaro e o Paulo Guedes não tiveram tempo nem competência para fazer, né? Eram tão incompetentes, o Bolsonaro e o Paulo Guedes, que eles não conseguiram fazer essas privatizações aí que, né? Se eles tivessem ganho a eleição, talvez fizessem no segundo mandato aí. Eles jogam tudo. Em seguida vem esse falso escândalo aí do Glenn, mais um rapaz lá. É um material que desde o ano passado estava disponível aí. Soltam o escândalo e os jornais batendo, com exceção do Globo. O Globo está numa situação meio vulnerável lá, ele abriu espaço para os jornalistas questionarem, abrir uma discussão lá, ao contrário da Folha, editorial da Folha. E daí recorreram a comparações descabidas. O que acontece? O Alexandre Moraes está enfrentando uma conspiração clara, que começa lá atrás. Aí. Você tem o TRF4, você tem os militares, você tem todo um quadro de conspiração. Ameaça, ele sendo ameaçado, a família sendo ameaçada, os filhos sendo ameaçados. Daí o que ele faz? Ele recorre aí a assessores para conseguir informações. Esse último escândalo da Folha é fantástico. O Alexandre Moraes ia contratar alguém para fazer um trabalho dentro da sua casa e pediu para levantar a ficha do cara para ver se não ia colocar nenhum criminoso dentro de casa. Daí o que fala o jornal? Não, ele não podia ter feito isso, ele tinha que ter pedido para a secretaria tal que oficiava a Polícia Federal. Eu acabei de entrevistar o Pedro Serrano, ele fala, gente, tem uma norma constitucional aí que é o direito à defesa, e aí que se sobrepõe a essas normas burocráticas. Né? Mas eles tratam como escândalo algo que não tem nada de escândalo. Não tem nada de escândalo. E quando eles pegam lá, digamos, ele não seguiu os procedimentos, ou seja, o ministro do Supremo Tribunal Federal mandou uma mensagem para o assessor dele para conseguir informações para o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é ele próprio. Sim, é um negócio... É ele próprio. É inacreditável. Ô, Nassif, agora isso aqui é tão óbvio, né? É tão óbvio que nem precisa comentar, né, pessoal? Isso aqui é de uma idiotice, essa matéria da Folha. Não dá para chamar de reportagem. Eu não chamo de reportagem isso aqui, pessoal. Pode ser, no máximo, um texto, sabe? Assinado pelo Glenn Greenwald. Não sei nem se o Glenn Greenwald leu esse texto. Glenn Greenwald, um cara que tem Pulitzer, né? Que publicou lá as reportagens do Snowden, né? Fez aquela série de reportagens no Guardian sobre o Snowden revelando segredos da CIA, né? Dos Estados Unidos, né? Depois criou o Intercept, né? O cara que tem aí um currículo, né? A gente pode não concordar, o cara tá lá com o Tucker Carlson nos Estados Unidos, tá ligado ao Trump. A gente pode não concordar, mas a gente pode reconhecer que o cara tem um currículo, por Pulitzer, gente, sabe? Tem uma trajetória. E assinar um texto bagaceiro desses da Folha, por favor. Não, eu ia te perguntar desse personagem que a gente vem trazendo aqui durante a semana, eu sei que você está de olho também,
que é o Tagliaferro, que era o técnico do TSE, que foi preso por, enfim, violência contra a esposa, foi preso, Maria da Penha. Lei Maria da Penha. Lei de Maria da Penha. E aí, isso foi 8 de janeiro de 2023, de maio, aliás, 8 de maio de 2023. Aí ele foi preso. No dia seguinte, eles têm a belíssima ideia, vamos pegar o celular desse cara, só que levaram 24 horas para pedir o celular do Tagliaferro. E a Carla Zambelli, como você sabe, já se colocou na cena, né? Ela já disse, olha, tem um cara preso aqui, importante, ligado a um personagem poderoso. Então, de 8 para 9 de maio de 2023... Onde a Carla Zambelli está, o fedor pega, né, gente? O fedor pega, né? 2023, eles prendem e percebem. Fisgamos um peixe grande do Alexandre de Moraes. Pega o celular dele. Né? A gente trouxe essa informação aqui no ICL, outras pessoas também trouxeram e tal. A Folha não estava trazendo, né? Você também trouxe essa mesma informação. A importância... Você acha que esse personagem ainda pode nos levar a entender um pouco mais? E o celular, né? De onde que veio esse vazamento? Claro, o Glenn, o Serapião, não tem que revelar, porque a fonte do jornalista é sagrada. Direito sagrado. É direito dele. Mas a gente tem o direito de perguntar e de desconfiar, tem direito, né? Porque é uma operação clara, política aí. Você tem alguma pista sobre isso, Nassif? Não, mas só pode... O órgão que fez toda essa montagem é a Polícia Civil de São Paulo. Muita gente falou, não, a delegada era amiga da Carla Zambelli. Efetivamente, a Carla Zambelli estava lá fotografando esse Tagliaferro aí. Mas o celular é pedido no dia seguinte. É evidente que foi uma articulação da Polícia Civil do Tarcísio de Freitas. Evidente. Agora, digamos, a desonestidade intelectual do Glenn me surpreendeu. Me surpreendeu porque é um grande jornalista. Exato. Ele ficou magoado porque foi censurado aí no Intercept, porque descobriu que o Partido Democrata e o Partido Republicano são a mesma coisa lá. E ele pega essa mágoa. Outro dia eu fiz uma investigação em alguns desses sites de mídia nos Estados Unidos, falando dessa propensão dele a pegar uma bandeira e radicalizar até o limite da irracionalidade. Né? E o que ele está fazendo aí, é uma revanche aí em relação à decepção dele com os progressistas, que ele diz que não tem diferença. Não, de método você até pode dizer, mas ele servir como um instrumento da conspiração da ultradireita, ele foi elogiado pelo Musk. No dia que o Musk fez a entrevista com o Trump, ele tem sido companheiro do principal âncora americano lá da ultradireita, né? Então, o que ele fez não é isso, não foi só isso. Ele pode também ter compromisso com a informação. A interpretação que ele deu à informação dele foi manipulação. Você tem duas maneiras de mentir. A primeira maneira é você contar uma mentira. A segunda é você dar uma interpretação desbalanceada sobre os fatos. Você tinha numa ponta um ministro do Supremo enfrentando uma conspiração e sendo ameaçado de morte. Da outra ponta, esse ministro recorrendo a assessores aí para pedir informações sobre... não foi nem para criminalizar pessoas. O crime já tinha sido identificado nas próprias manifestações das pessoas nas redes sociais. Ele pedia investigações sobre algo que já estava comprovado que era crime. E o cara não fazer, ele se diz advogado e não fazer essa diferenciação, é evidente que ele ficou cúmplice aí de uma conspiração de mercado. Daí entra a Tulira, entra a BTG, entra os jornais de São Paulo, Folha e Estadão, numa conspiração. Esse é um ponto interessante, né? Que ele tocou aqui do Glenn não consultar um advogado. Folha não consultou um advogado, pessoal. Ela fez uma matéria sobre uma questão que é eminentemente jurídica, acusando o Alexandre de Moraes de não obedecer o rito processual adequado, só que nenhum advogado foi consultado. E no dia que sai a reportagem, a quase unanimidade dos juristas consultados apontaram que a matéria não tinha substrato nenhum com a realidade jurídica. Até o Reale Júnior, gente, que assinou o impeachment contra Dilma, Reale Júnior, até ele diz que aquela reportagem ali não vale nada. Pedro Serrano, Lênin Streck, Cacai, vários advogados aí, vários foram consultados e
ridicularizaram a matéria da Folha. O único jurista que respaldou o que a Folha disse, o Glenn assinou, o texto bagaceiro esse publicado pela Folha, foi o Mairovitch, sei lá como é que é o nome. Mairovitch parece que é o nome. Que é advogado contratado, né, da Folha. Então, assim, não tem, né? Não tem. Só para tirar a última âncora. Rapaz, você está no momento que você tem o crime organizado avançando em tudo quanto é prefeitura aí. Você tem o bolsonarismo aí com uma ameaça concreta. Nós vimos o que é o bolsonarismo aí, gente. Nós vimos o que é o bolsonarismo. E os caras voltam a conspirar para poder ter a possibilidade futura aí de levar uma Petrobras na Bacia das Almas, um BNDES, um Banco do Brasil. Uhum. Nassif, antes de passar aqui para o Chico, é super importante, o Nassif trouxe o grande contexto. Esse é a leitura, o xadrez, como ele diz. O xadrez, linkando com os interesses econômicos. Enquanto ele falava, piscou aqui a nossa matéria no site, no icl.com.br, que mostra como o celular desse personagem Tagliaferro, que trabalhava no gabinete do Alexandre de Moraes, ficou durante 6 dias na mão da Polícia Civil de São Paulo. A gente tem a matéria aí, né? 6 dias. Ficou do dia 9 de maio de 2023 até o dia 15 de maio. Tá aí a manchete, nós demos ontem aí, foi uma apuração, eu recebi, inclusive os boletins de ocorrência, os autos de apreensão, o cunhado vai levar o celular, porque a polícia pediu, a Carla Zambelli deu bandeira, está dentro dessa articulação, então a gente supõe que foi da Polícia Civil que saiu esse material, chegando na mão lá da Folha de São Paulo, mas isso é um problema. Imagina só, pessoal, a Carla Zambelli ser avisada que o celular do indivíduo, que era assessor do Alexandre de Moraes, a Carla Zambelli foi avisada que a polícia estava com o celular. E teve acesso ao celular. Só um pouquinho, isso aí configura outro crime. Tem mais crime, sabe? É a sucessão de crimes. O bolsonarismo é um crime atrás do outro, pessoal. É um crime atrás do outro. Eles não conseguem dar 2 passos sem cometer um crime. Assim, é só porque é importante saber. Veio um Estado governado pelo bolsonarismo, é uma operação bolsonarista ou não é? Parece ser. Quando vem o Nelson Jobim, que é do Conselho do BTG, e diz que não houve conspiração em 8 de janeiro e antes aí, é evidente que eles estão... Aí dá para desconfiar. É a operação do Temer, né? O Temer está nessa operação também de, dessa turma de toda, perdoar o Bolsonaro. Dessa turma toda, de aliviar, né? De pelo menos criar sombra para o governo Lula. Quanto mais sombra, melhor para esse controle econômico do país. Agora, voltando um pouquinho ao Tagliaferro, Nassif, o curioso é que ele manda o cunhado, né? Ele manda o cunhado. Pô, ele ferra o cunhado, porque talvez tenha ficado com medo de alguma decisão ali de última hora, quem sabe, uma eventual prisão, alguém ter pensado diferente ali na história, e ele manda o cunhado entregar o celular. No dia seguinte. Ele é preso no dia 8. Um dia depois. Ele é preso e aí ele vai para a audiência de custódia, e aí no dia 9 o cunhado vai até a delegacia em Franco da Rocha e entrega esse celular que ficou na mão da polícia do bolsonarista Tarcísio de Freitas. A gente precisa falar bastante dessa história. 6 dias. Dá tempo demais para copiar tudo, pegar tudo direitinho e guardar ali. E guardar durante um ano. Agora vê o seguinte, o Tarcísio estava tentando uma aproximação com o Alexandre de Moraes. Pois é. O que se comentava aí é o seguinte, os filhos do Bolsonaro não aceitam um candidato que não seja o pai. Então o Tarcísio estaria numa negociação para, de alguma maneira, o Alexandre de Moraes poupar o Bolsonaro da cadeia e, em contrapartida, o Bolsonaro liberar a candidatura do Tarcísio e ajudar. Isso aí era um boato que você tinha até umas 3 semanas atrás. Aparentemente não prosperou. Quando vem a denúncia da Folha, as 2 repercussões fortes, as 2 repercussões mais fortes, Ives Gandra ficou contra essa loucura, Janaína Pascoal ficou contra. Ives Gandra e Janaína Pascoal, pessoal. Ives Gandra e Janaína Pascoal. Esse aí eu nem sabia. Ficaram contra. E até eles. Quem que endossa essa loucura? Tarcísio de Freitas tem que apurar até o fim. E Nelson Jobim do BTG. Gente, fechou todo o círculo. Fechou. Ainda bem que a notícia está... Impressionante, né, pessoal? E vamos seguir aqui, ó.
Vamos ver o que é a Folha. Isso aqui mostra o que é a Folha, ó, pessoal. Aqui, ó, colocando bem na primeira linha, em caps lock, em caixa alta, o que a Folha pensa. Galera, assim, essa matéria aqui tá muito boa, tá? A Débora Maganha, no ICL Investimentos, vai trazer uma reportagem da Folha que demonstra bem que a Folha ajuda a construir e manter a narrativa que ataca o crescimento do Brasil, tá, pessoal? Deixa a curtida, tá? Chega deixando a curtida e diga no chat a cidade da qual estão assistindo. Isso aqui é muito importante para a gente se conhecer e para ganhar do algoritmo, que vem banindo o nosso canal aí. Então a gente precisa muito que vocês castiguem aqui na caixa de comentários e digam de que cidade estão assistindo. E para quem não conhece ainda o canal, ó, Clube de Membros, R$ 1,99 por mês, tá, pessoal? Chega lá. Porque realmente o que a Folha pensa, né? A Folha pensa exatamente assim, como grande parte do mercado financeiro também pensa assim. E o que eu acho mais curioso desse tipo de notícia é que é quase sempre um método, né? Sempre tem uma boa notícia acompanhada de um mas, um porém, né? Então a gente vê aqui, atividade em alta é boa notícia, poderia parar por aí, mas, e aí é que vem o grande problema da notícia aqui da Folha, mas há riscos. Então, já começa a colocar uma narrativa, até para entrar no imaginário das pessoas, essa narrativa aí sendo também construída na cabeça das pessoas, porque crescer é uma boa notícia, mas ela traz riscos. E que riscos traz esse crescimento? Sempre que vocês verem um mas, um contudo, um porém na reportagem, pode saber, né, pessoal? Pode saber. O Brasil está crescendo, porém, mas, contudo, isso vai causar um problema de inflação, isso vai causar um problema de desemprego. É incrível, né? O Brasil está crescendo, mas o quê? Então, crescer é uma boa notícia, mas tem risco, pera lá. Então, tem a escalada do gasto público, o emprego e a renda que vão alimentar a inflação. A gente sabe que brasileiro tem medo de inflação. Brasileiro, historicamente, sofreu bastante com a inflação. Então, toda vez que a gente coloca ali a inflação como um ponto para alimenta a inflação vai subir, a inflação está fora de controle, analistas de mercado projetam a inflação mais alta, isso já começa dentro do histórico, por tudo que a gente passou de cenário inflacionário no passado, a criar um medo também na população brasileira. Poxa, vai alimentar a inflação, isso vai pesar no meu bolso em algum momento. E aí o emprego e a renda alimentam a inflação, nesse caso, sendo que a nossa inflação, quando a gente olha inclusive por grupos, a gente vê que não é da inflação, não é do emprego e da renda que está vindo. Muito vem dos alimentos, que o André muito bem falou. Tem questões climáticas, tem questões de seca, tem questões ali de chuvas excessivas. A inflação está dentro da meta, né, pessoal? A inflação está em 4%, chegou a bater ali 3,80%, tá algo em torno de 4, 4,15, sei lá, não passa disso, a meta é 4,50. Então vamos parar, né? Vamos parar. Não tem nenhuma ameaça no ar de que a inflação vai disparar. Alimentos perecíveis estragando com todo o calor que a gente está enfrentando, mas aí você começa a ver que o emprego e a renda estão alimentando essa inflação. E começam a repetir esse discurso, às vezes sem pensar sobre ele, colocando, não, é verdade, se subir o emprego, se subir a renda, as pessoas vão ter mais dinheiro, vão gastar, vão subir preço. E aí aquela ideia mesmo de inflação de demanda como se fosse a única causa. E aí qual é o único remédio que o mercado vê e que economistas ortodoxos veem? Então vamos subir os juros. Porque aí você puxa o freio de mão da economia e baixa na marra, né? Mesmo os setores ali, por exemplo, setor de serviços, a gente vê que às vezes sobe, mas está muito mais controlado do que os alimentos. Aí você baixa na marra, por exemplo, uma inflação que está vindo possivelmente de setor de serviços que não está problemática, mas aí o mercado coloca como problemática, você puxa esse freio de mão, baixa na marra, mesmo que ainda a gente tenha pressão inflacionária dos alimentos, que é o que vai pesar no bolso do trabalhador lá no final. Aí, além de sem emprego e com uma renda menor, ele ainda vai ter toda a pressão vinda dos alimentos, porque a inflação, que a taxa de juros não vai resolver. Então, aqui a gente começa a ver essa narrativa realmente sendo construída tijolinho por tijolinho. É um tijolinho do Focus, é um tijolinho ali dos juros futuros, é o tijolinho do dólar que vai pressionar a inflação.
e aí muito disso criado artificialmente, né? Como eu sempre brinco, o mercado criando seus próprios cenários. Então a gente vê cada tijolinho sendo colocado nessa narrativa para depois você comprar essa narrativa sem pensar. E aí, analistas de banco repetindo, grande mídia repetindo, a TV repetindo, a gente vai comprando essa narrativa e repetindo também essa narrativa sem pensar que a gente está falando que é nosso emprego e nossa renda que estão alimentando uma inflação que não vem daí. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de notícia, e a Folha pensa dessa forma, como o Estadão pensa dessa forma, como outros grandes veículos pensam dessa forma, porque eles também estão à mercê do mercado financeiro que pensa dessa forma. A gente... Tá aí, perfeito, muito boa o comentário da Débora, né? E é isso, né? É isso, é a narrativa que se constrói, né? A narrativa é mais importante que a realidade. E ela vai entrando na cabeça das pessoas, vai entrando. Opa, a inflação está subindo. Aonde que está subindo a inflação? Ah, mas o dólar subiu. Mas por que o dólar subiu? Tinha motivos para o dólar subir, tanto não tinha que ele caiu vertiginosamente, né? O real foi a única moeda que valorizou nas últimas semanas. Por quê? Porque eles tinham desvalorizado ela ficticiamente na semana em que foi decidida a manutenção dos juros Selic pelo Banco Central. Eles tinham desvalorizado o dólar, gente, num movimento nitidamente especulador. E agora o dólar voltou a cair. Caiu o dólar e o real subiu. O real se valorizou. O real foi a única moeda que se valorizou no mundo, pessoal. Provando que era um ataque especulativo. E aí a Folha assim, o Brasil está crescendo, mas tem muita instabilidade. Qual estabilidade? Quando vocês lerem esse tipo de coisa, tem que perguntar qual estabilidade. Vê se a matéria vai dizer qual é a estabilidade. Brasil está crescendo, desemprego está caindo, mas há o risco de inflação. Por que tem risco de inflação? Qual o risco de inflação? Então, sempre que deixaram, vieram mas, e depois do mas ainda vem uma abstração completa, há risco de inflação, há risco de desemprego, há risco de instabilidade. Abstrações fora da realidade. Sempre que vier isso, é narrativa da mídia para botar para baixo. É isso. É apenas